Bom dia novamente. Você está me ouvindo bem, Wesley? Sim. Beleza. Hoje a gente vai usar essa apresentação aqui da Universidade Federal do Espírito Santo. Achei ela bem interessante, bem compilada, bem completa, né? E hoje a gente vai falar de endereçamento IP. O endereçamento IP é o que, digamos assim, é o que rege, né, a internet hoje. E todos os livros que eu já vi, os autores fazem uma analogia com endereços residenciais, né? Como se fosse o sistema de correios. No mundo todo, né, a gente não existe endereços iguais, idênticos. E é assim com o endereçamento IP na área de redes de computadores. Então, assim, sempre vamos ter endereços de casas, né, residências, prédios comerciais, essas coisas, em cidades diferentes, né? Assim, pode até ser na mesma cidade, mas pode ser no mesmo bairro, mas sempre com endereço diferente, né? O número diferente. Então, isso é assim, a analogia mais próxima, né, que a gente vai usar para entender o endereçamento de rede, endereçamento IP. No endereçamento IP, a gente tem duas coisas diferentes. A primeira delas é a seguinte: os endereços que a gente acessa, às vezes a gente coloca um IP e chega até um servidor, um determinado site, um determinado sistema, a gente chama isso de endereços válidos. Endereço válido é aquele que pode ser acessado no mundo todo, né? E, por outro lado, a gente tem os endereços reservados, né, para redes domésticas. E aí, daqui a pouco, a gente vai explorar um pouco mais essa questão. Então, quando você faz por exemplo, Notepad, aliás, Notepad não, CMD, né, que é o prompt de comando, a gente consegue ver algumas coisas por aqui. Por exemplo, o que eu acabei de falar, deixa eu ver aqui, deixa eu aumentar um pouquinho a fonte, para ficar mais fácil de ver. Então, assim, duas coisas que eu falei, endereço válido e endereço reservado, né, da nossa rede local. Quando eu faço um comando para checar o IP da minha placa de rede, do meu computador, nesse exato momento, a gente está consultando um IP reservado, que é o IP das LANs, né, das redes locais, que a gente estudou lá naquela aula anterior sobre topologia e tal, né? A gente viu lá que tem a WAN, tem a PAN, tem a LAN, né, a WLAN, que seria rede local, mas na Wi-Fi, né? Então, aqui, a gente consegue dar um comando, né, ipconfig, né, ou seja, configurações de IP. Quando a gente dá Enter aqui, a gente verifica aqui um pouquinho mais acima, que a gente tem o adaptador Ethernet, né? Aí a gente tem dentro dele a gente tem as conexões, conexão local e tal. E no meu caso, eu estou conectado, né, na rede sem fio, na Wi-Fi. E aí a gente tem esse endereço, esse bloco aqui, né? E aí a gente vem aqui no endereço IPv4, que é a versão 4 do endereçamento IP, né? E aqui eu tenho um endereço IP que começa com 92.168.1.103, né? Esse endereço é um endereço reservado, aliás, um endereço reservado, né, para minha rede local, né? Se eu tivesse mais dispositivos aqui, com certeza eu teria assim um 92.168.1.105, 110, 120, 121, por aí vai, né, sucessivamente. A gente tem Professor, um cara aqui. Oi.
essa disposição desses números aí é tipo assim, o esse 92 é o país, é? Aí o Não, ainda 68 é o não. estado, não. Não, ainda não. Esse é bem aleatório, viu, Wesley? Nesse caso de rede local, rede de endereço reservado, não tem muito a ver. Né? Nos endereços válidos, pode até ter alguma relação. Por exemplo, eu sei que IPs dos Estados Unidos geralmente começa com 120 alguma coisa, né? Depois a gente faz um teste de ping no YouTube, por exemplo, no Facebook, para a gente ver os endereços de IP deles, né? Dos servidores deles. Mas ainda assim, eles podem estar fazendo uma resposta daqui do Brasil, né? Porque esses caras, eles colocam servidores pelo mundo todo, né? Então, assim, mas eu sei que, pelo menos, assim, na matriz dessas empresas, né, nos Estados Unidos, por exemplo, que é quem gerencia essas questões de endereçamento IP válido, começa numa faixa mais baixa mesmo, sabe? Mas não tem associação não, Wesley, assim, país, estado, né, cidade, essas coisas não. Bom, seguindo aqui, mas pode ficar à vontade para interromper qualquer hora que você quiser, viu? Fica tranquilo. Aqui abaixo a gente tem duas coisas muito importantes, que é a máscara de subrede, que a gente vai falar sobre ela, né? Ela determina a classe de endereço IP, que a gente está vendo aqui em cima, e a gente tem o gateway padrão, né? Esse gateway, como foi falado em algumas outras aulas, ele é como se fosse uma ponte, né? Uma ponte entre o seu computador e a internet. Então, esse endereço aqui, geralmente, né, não muda muito, tá? O pessoal coloca o endereço 1 para sinalizar quem que é o primeiro dispositivo da sua rede local que vai fazer a ponte entre você e a internet. Acontece com alguns fabricantes, né, de roteadores, deles colocarem aqui o endereço 253, 254, que seria os endereços ali no finalzinho da rede local. Mas, enfim, depois a gente entra nesse detalhe. Isso aí varia muito de fabricante para fabricante, mas o corriqueiro, né, o natural é eles colocarem aqui no primeiro, geralmente no primeiro endereço da rede. Bom, aqui eu tenho, cada adaptador de rede desse, né, eu tenho uma tecnologia. Não sei se eu mostrei para vocês no dia, mas, por exemplo, eu tenho um adaptador de rede via Bluetooth, né, que eu posso fazer conexão também. Tenho o Wi-Fi, que é esse que está ativo. E tenho o Ethernet, né? O Ethernet é o cabeado, geralmente é o cabeado. Bom, deixa eu abrir só a interface para vocês verem. Ó, eu vou aqui em propriedades, né, do lado esquerdo aqui, né, do ícone redes. E aí eu tenho aqui a minha central de rede e compartilhamento. Quando eu venho aqui do lado esquerdo, né, alterar configurações do adaptador, aí eu vejo todas as minhas interfaces de rede, né? Aí aqui, por exemplo, eu tenho o íconezinho do Bluetooth, né? Que é uma das que a gente viu lá no prompt de comando. Tem o Ethernet, ela é a cabeada, né? Tem o Ethernet 2, que seria uma espécie de rede cabeada mais segura, né, do antivírus Kaspersky, que eu tenho ele instalado aqui, né. Eu tenho a terceira, que geralmente é alguma configuração padrão do Windows mesmo. Eu tenho a cabeada também do VirtualBox, que seria aquele software de virtualização, né. Deixa eu só mostrar para você aqui como ele é. Não sei se você já ouviu falar, mas a gente consegue virtualizar, né, computadores, sistemas operacionais dentro do próprio computador. Aqui, por exemplo, eu tenho
o Windows 7, né? Ela está com status de desligado e eu coloquei BD aqui porque eu estava trabalhando em um banco de dados, né? É como se fosse um outro computador, só que virtual, né? Ele não existe fisicamente, ele existe virtualmente. Então, assim, quando eu trabalho aqui, né, com essa máquina virtual ligada, essa rede ela fica ativa, né? Essa interface de rede ela fica ativa. Mas enfim. E por fim nós temos, né, a interface, o adaptador Wi-Fi mesmo, né, por onde está acontecendo toda a comunicação dessa aula, né? Para você ver, todos eles, né, estão desativados porque estão com um xizinho vermelho, né? Ou desabilitados, né, que é essa coloração mais acinzentada. E aqui é o único que está ativo, né? Se eu colocasse um cabo de rede aqui, por exemplo, né, essa interface, por exemplo, ela seria, sumiria o xizinho daqui, né? Enfim. Bom, isso aqui é tudo, estou adiantando um monte de coisa, né, que a gente vai ver nos slides, não preocupa. Vou deixar tudo disponível lá, tá? Agora a gente vai entender, né, a gente vai passar os conteúdos, e os conteúdos que a gente vai ver são endereçamento IP, subredes, VLSM e CID-R, tá? Mais para frente a gente vai entrar no domínio desses nomes aqui, não precisa preocupar agora. Bom, endereçamento IP, então. Deixa eu ver se fica legal colocar em tela inteira. Tamanho de exibição. Eu esqueci onde é a tela inteira. Uma tela cheia. Fica legal assim. Bom, serviço de comunicação universal. O que a gente tem aqui? O sistema de comunicação global requer um método universalmente aceito para identificar individualmente os computadores. É como eu disse, não existe, né, um endereço de IP igual para computadores distintos, né? A não ser nas redes locais, né? Eu estou falando aqui de IPs válidos, né? Imagina, você gostaria de acessar, por exemplo, um site do YouTube, e aí ele tem um endereço final, teria um endereço final 9. E aqui no Brasil teria um site com o mesmo endereço IP de final 9. E aí, que bagunça que ia ser isso, né? Só para fazer teve uma coisa que eu esqueci de mostrar para para vocês verem, né? Eu mostrei aqui o endereço IP da minha rede local, né? O 92.168.1.103. E agora eu vou mostrar o endereço IP válido, né, da minha internet aqui de casa, né? Para isso, a gente acessa o site meuip.com.br, né, e aí na tela principal ele já mostra, né, qual que é o meu IP. Esse aqui é um IP válido, tá? É o que identifica meu roteador na internet mesmo, né? Tanto é que se alguém lá do Japão, dos Estados Unidos quiser se comunicar comigo, é através desse endereço de IP que eles acham, né, encontram o meu roteador e conseguem fazer a comunicação. Só a título de adiantamento, né, esclarecimento aqui. Se você aí na sua casa fizer a mesma coisa, provavelmente vai encontrar um endereço IP similar, né? Endereço IP similar. Depois você pode até abrir o browser aí, Wesley, e me falar qual IP que está aparecendo, para a gente fazer um comparativo. De O repente. meu apareceu 138.204.104.80. Entendi. Aqui embaixo, normalmente tem o provedor, está escrito o que? IP reverso
138, 204, 104, 80. Normalmente ele não está com, o seu aí ele não está com algo que identifique o Ah, tem aqui, ó. É HDNet, que é o HD, negócio da minha internet mesmo. que é quem te fornece, né? Aham. Ah, legal, bacana. Bom, então assim, é diferente, né? Os IPs válidos, eles são diferentes. Bom, vamos voltar para a nossa apresentação e depois a gente explora mais um pouco isso. Para a gente saber o endereço de IP de algum site famoso na internet, por exemplo, normalmente a gente faz um comando, né, que é o ping, que é a ideia de ping-pong, né? Ele usa o protocolo ICMP, que é um dos protocolos que vocês estudaram, né? E a função dele é disparar alguns pacotes para o endereço que a gente colocar aqui e receber a resposta. Então, o ping ele sempre manda uma chamada e recebe uma resposta. A ideia é aquele joguinho de ping-pong mesmo, onde tem duas pessoas, né, uma de cada lado, e elas se comunicam, né, através da raquete da bolinha ali, né? Então, quando a gente quer saber o endereço IP de algum site, algum sistema, né, normalmente a gente faz um ping, coloca aqui, por exemplo, uol.com.br, e a gente encontra o endereço de IP do UOL, por exemplo, né? A faixa de endereço válido do UOL, por exemplo, ele está no 200.147.3.157, certo? Então, está começando aqui no 200. Como a gente sabe que o Google, por exemplo, Facebook são empresas americanas, vamos fazer esse teste? A gente vai disparar um comando ping para google.com. O Google ele começa na faixa 142, né? Que foi como eu falei, são endereços dos Estados Unidos, por exemplo. Assim, endereços do exterior, né? Alguma coisa nesse sentido. Não tem precisamente assim, a faixa tal é de tal país, né? Pelo menos que eu saiba, que eu tenha conhecimento, não existe. Mas, né, conhecimento nunca é demais e, vez ou outra, a gente pode se surpreender com isso. Vamos testar o do Facebook agora. pingfacebook.com. Ó, ele está respondendo pelo IP 157, aqui do começo, né? Pode ser, né, que, por exemplo, sites brasileiros respondam numa faixa bem similar à faixa de países estrangeiros. Por quê? Porque o que vai contar é o host, o servidor que esse site está hospedado. Se ele tiver num site de um host americano, por exemplo, não vai ser coincidência se tiver numa faixa assim do 100, né? Por exemplo, 142 ou 157, alguma coisa nesse sentido, né? Vamos ver aqui qual IP o Instagram, por exemplo, está respondendo. Ó, tá no 157. 157, 240, 157, 240. Por quê? Porque o Facebook comprou o Instagram, né? Vamos ver aqui agora, são a mesma empresa, né, no caso. Vamos ver aqui agora, por exemplo, WhatsApp, web.whatsapp.com. Vamos ver. Ó, 157, 240. Por quê? Porque são da mesma empresa, né, do Mark Zuckerberg, né? Aqui está no final 60, aqui está no final 74 e aqui está no final 35, né? São os IPs válidos da empresa Facebook, por exemplo. Vamos testar o do YouTube agora? youtube.com. Ó, 142, 250.
tem outro cara aqui que está com 142 também, né? Que é o Google. O Google e o YouTube são de uma empresa só, né? Então, assim, vai ficando mais fácil, né, identificar essas coisas com o passar do tempo, né? Por exemplo, o que eu às vezes trabalho com vocês é o meu host, né? A minha hospedagem online. Qual que é o endereço dela? Em sistemasph.com.br. Então, vamos ver. Ó, 108. 108.179. Provavelmente, né, a HostGator, que é onde o provedor que eu coloco minha hospedagem, é uma empresa que está hospedando lá em países norte-americanos, né? Ou na Europa, não sei. Porque ela está numa faixa 108 aqui, por exemplo, né? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Pode ter servidores aqui no Brasil, pode ser lá, né? Então, assim, quer saber o endereço de IP de qualquer site aí mais famoso, né? É só vir aqui e fazer esse tipo de comando, né? Vamos testar o G1, por exemplo. G1.com.br. Ó, aqui já está na faixa 186, né? Que é uma faixa aqui mais para o lado brasileiro mesmo, né? Vamos testar agora da UEG, da UFG, né? Vamos fazer esse teste. Ping UEG.br. Ó, a UEG parece que não responde ping. Então, é uma medida de segurança em alguns casos, né? As pessoas colocam para não responder o ping. Vamos ver o da UFG agora. UFG.br. A UFG já está respondendo. Ó, 200.137, né? Está na faixa mais alta aqui, né? Como o G1 tá também, que é o 186, 192 e tal. Bom, as instituições de ensino também, que são mais conhecidas, né? Por exemplo, nós temos duas aqui a nível de Instituto Federal, por exemplo, nós temos duas no estado, o IFG e o IF Goiano. Vamos ver qual IP, faixa de IP que elas estão respondendo, né? IF Goiano.edu.br. Ó, começando com 200 também, né? Bem similar ao da UFG, né? E o IFG agora, IFG, né? ifg.edu.br. Ó, 200.17. Aqui 200.18, aqui 200.17. Então, assim, esses são os testes mais básicos, né? Para a gente ver quando a gente quiser saber o endereço IP. Começa por aí, né? Só um detalhe que, como vocês estão vendo aqui, né? Quando a gente dispara um pacote de dados, né, de 32 bytes, né, para um endereço específico na internet, ele vem com a resposta, né? Uma resposta, né? Falando assim, olha, o IP tal está respondendo 32 bytes no tempo tal, TTL tal. Depois a gente vai ver o que significa esses parâmetros aqui. Geralmente esse parâmetro tempo, né, 21 milissegundos, significa que é 21 partes de 1000, né? E essas 1000 partes de 1 segundo, é 1 segundo dividido por 1000. Né? Então, é um tempo muito, muito, muito pequeno, né? Se comparado a 1 segundo. Né? Então, essa resposta, olha só, ele demorou só isso, né? Em percentual dá o quê? Em torno de 2% do tempo de 1 segundo. Né? É muito pouca coisa para ele retornar com esses dados para nós. Quando o comando ping é executado com sucesso, né, a gente dispara e tem uma resposta.
né? Quando ele não tem sucesso, por exemplo, a gente fez um teste, né, que não deu resposta aqui, que foi da UEG, né? Da UEG foi aqui, esse aqui, ó, ping.ueg.br, né? Aí ele fez o disparo, né, para esse IP aqui, mandou um pacote de 32 bytes, só que não veio resposta, né? Ó, esgotado o tempo limite do pedido, né? Então aqui você sabe que o comando ping não foi executado com sucesso, né? Tem outra resposta aqui que fala assim, tempo limite excedido, alguma coisa nesse sentido. Quer dizer que o comando ping também não foi executado com sucesso, né? Aqui não mostra o protocolo, né? Mas é o protocolo ICMP, tá? Vocês devem ter visto isso, eu não sei como é que a divisão do trabalho de vocês, mas é interessante ver como que o protocolo ICMP trabalha, tá? Depois vocês fazem isso. O da UFG aqui, ó, foi extremamente mais rápido de resposta, né, do que aquele outro lá de baixo. Ó, 5 milissegundos, né, enquanto esse aqui do IFG foi 21, 20, né. Isso aqui tudo vai influenciar por onde esse comando ping está passando, né? Para a gente sair da nossa casa até chegar no aonde está hospedado o site dessas instituições, tem N servidores, né? Então, assim, é a mesma coisa que você for daqui para São Paulo, por exemplo, você tem N rotas, né? Você pode escolher, por exemplo, passar pelo Nordeste primeiro para depois ir para São Paulo, ou então você pode ir direto, né? Qual que vai chegar primeiro, né? Então, assim, é uma analogia muito simples. Mas é isso, né? Vamos um pouco de parte prática aqui, né? Na nossa aula. Vamos voltar para a nossa apresentação agora. Tela cheia. Visualizar. Modo tela cheia. Bom, exigência de um mecanismo global de identificação das máquinas em um cenário de conjunto de redes interconectadas. É o que a gente chama de internet, né? Então, são várias pequenas redes locais, como a minha aqui nesse momento, como a sua aí na sua casa, né? Que passa por um IP válido para conseguir fazer a comunicação, né? A ideia é permitir a comunicação entre quaisquer máquinas localizadas em quaisquer pontos e ambientes de interredes, né? Ou seja, máquina aqui no Japão, Estados Unidos, Europa, qualquer lugar, a ideia é fazer essa comunicação fluir. Bom, o endereço IP, né, endereço definido na camada de rede da arquitetura TCP/IP, né, aquela camada terceira camada do modelo OSI, segunda do modelo TCP/IP, de forma única, né? Cada conexão de rede consiste de um número de 32 bits, ou seja, 4 bytes, associado a cada interface de rede, né? Então, cada interface de rede tem um número de endereço IP, né? Que define a sua entrada na internet mesmo, né? Através do seu roteador, através do seu gateway, por aí vai. O formato do endereço é determinado pelo protocolo da camada de rede e visa facilitar a tarefa de roteamento, né? Roteamento é uma palavra muito interessante e que a gente poderia ficar falando muito tempo dela aqui, né? Tem o roteamento os protocolos mais complexos de roteamento, né? Tem o próprio roteador da nossa casa, né? Que a gente chama de roteador, de certa forma né? Nós vamos entender mais na frente. Que faz essa troca, né? Essa organização dos seus endereços de IP da sua rede local, né? Para
enviar informações através da internet. A notação binária, né, do endereço IP é a seguinte, né? São 4 octetos, né? Octetos porque são 8 números binários, né, zeros ou uns, divididos por pontos, né, por pontinhos. Para a gente saber a conversão aqui disso aqui, tem uma forma muito básica, né, que a gente faz a conversão, né, faz uma somatória aqui. Agora, vamos passar aqui um pouquinho mais adiante, ó. Essa somatória, ela está um pouquinho mais adiante, se não me engano. Deixa eu ver aqui, daqui a pouco. Isso, está por aqui. O que mais que a gente pode explorar do endereço IP? Ao invés da notação binária, normalmente é usada a notação decimal, né? Ou seja, tudo isso que a gente vê aqui em binário, né, é o computador que entende, a linguagem de máquina que entende. Mas visualmente, para nós, seres humanos, na nossa placa de rede, a gente vai ter números decimais mesmo, né? Eu vou até abrir aqui para você ver. Ó, em rede, né, propriedades. Aí a gente vem em alterar configurações do adaptador. E qual que é a minha rede ativa? A Wi-Fi, certo? Então eu venho aqui, seleciono o Wi-Fi, botão direito e clico em propriedades. Quando eu clico em propriedades, abre essa janelinha para mim, tá? E aí a gente procura aqui o protocolo que a gente usa, que é o protocolo IP versão 4. Protocolo IP versão 4. Tem também, assim, está emergindo agora, né, a questão do protocolo TCP/IP versão 6, né, mas não é conteúdo que a gente vê agora. Então, vamos lá na versão 4, a gente pode dar 2 cliques aqui, e ele vai abrir essa janelinha para nós. Vejam só. Aqui, a gente tem obter o endereço IP automaticamente, né, que é a seleção que eu marquei. Ou a gente pode, que eu marquei não, né, nós vamos ver mais adiante que a gente tem um protocolo DHCP. Né? Talvez vocês até já saibam o que ele faz, mas, resumindo, é distribuição de IP de forma automática. Então, quando a gente marca aqui, a gente assume e fala assim, olha, placa de rede, você vai lá no meu roteador, se comunica com ele, vê qual o endereço de IP que está vago e pega para você. Né? Pode ser qualquer um, dentro da faixa que o roteador estipula. Ou a gente pode usar o endereço de IP que a gente definir manualmente. Né? Normalmente, né, vamos falar disso um pouco mais na frente, nós temos as classes reservadas, né? A nossa que a gente está usando aqui, por exemplo, ipconfig, né? É 192.168.1 alguma coisa, né? O endereço do meu roteador ou getter, eu já falei para vocês que é esse, né? 192.168.1 ponto alguma coisa. Então, assim, não posso colocar esse mesmo endereço na minha placa de rede, mas eu posso colocar outro, né? A partir do 2, alguma coisa assim, né? Quem vai definir isso são as configurações do roteador mesmo. Normalmente, os roteadores deixam do 100 adiante, né? Do 100 a 200, por exemplo. Livre, né? Para essa distribuição automática. Então, se a gente colocar, por exemplo, 192.168.1.120, vai funcionar? Vai funcionar. Não vou colocar aqui porque talvez perca conexão. Mas o que a gente faria? A gente faria aqui, ó, usar o seguinte endereço de IP: 192.168.145, por exemplo. Né? Então, essa aqui é a definição de endereçamento IP na classe decimal, né? Na base decimal. E esse endereço de IP, esses endereços de IP,
eles se convertem todos binários, né? Da mesma forma que a gente viu aqui na apresentação, né? Na notação binária, para que a sua placa de rede entenda, né? Para que o seu computador entenda e faça a comunicação, né? A nível baixo, né? A baixo nível, a gente diz assim. Quando vai para a questão binária, já é baixíssimo nível, né? É a linguagem de máquina mesmo que o computador entende. Para isso funcionar, o que acontece? O protocolo TCP/IP, eu não sei se é bem ele, né? Eu acredito que seja a camada de enlace de dados, né? Que faz essa conversão de número para binário, né? Então, esse 192 aqui, ele significa alguma coisa em binário, tá? Vamos só traduzir aqui como é que ficaria esse endereço IP em binário. Eu vou abrir aqui dois aplicativos, o Notepad, para a gente armazenar, né, para vocês entenderem certinho, e vou abrir a calculadora, né? Por que a calculadora? É um meio mais fácil que a gente tem para converter. Deixa eu ver aqui, Programmer, acho que é isso. Isso, é isso mesmo. Então, aqui na calculadora, por exemplo, a gente coloca um de cada vez, né? Por exemplo, 192, né? Aí aqui a gente já tem o valor dele em binário, né? A gente tem o valor dele em binário. A gente copia, vai lá e cola, né? Ponto. Quanto que é o 168? Vamos passar aqui para decimal, né? 168. Em binário, a gente tem esse valor aqui, né? Então, estamos caminhando. Quanto que é 1 em decimal, né? 1 em binário, ele está assim, né? E aí a gente, como são 8 casinhas, o que a gente vai ter que colocar? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, né? Então, esse é o 1 em binário. Ponto, o 145 agora. Vamos passar para decimal, 145. Em binário, ele é esse número aqui. Então, pronto. A gente tem o nosso endereço de IP, né, convertido em binário, né? É como o pessoal fala na literatura, são 4 octetos. Por quê? Porque são 8 números aqui, né? Números binários. Então, é assim que é feita a conversão para que a nossa placa de rede entenda, para que o nosso computador entenda, né? Como deve ser encaminhados os pacotes, né? Essas coisas todas. E esses números aqui, por exemplo, né? Quando vai lá para a camada física, né? Usando como referência o modelo OSI, que é o meio de comunicação em si, que é o cabo de rede ou então o Wi-Fi, no cabo de rede ele se torna pequenos pulsos elétricos, né? Passa uma voltagem muito baixa, né? Uma tensão muito baixa nos cabos de redes, em torno de 5 volts, eu acho. Não tenho certeza, depois tem que conferir no material, mas ele entende assim, né? Por exemplo, como que faz, né, no cabo de rede, né? Como que um computador identifica um ao outro dessa forma aqui. O 1 significa energia, né? Então seria 2 pequenos pulsos de energia e 6 pulsos sem energia, por exemplo, né? Alguma coisa nesse sentido. Não precisa preocupar tanto, mas se quiser aprofundar e ir a fundo nisso aqui, é interessante, né? Saber como funciona. Wesley, tá claro, não tá? Como é que me dá um feedback aí, por favor? Tá, professor, tô entendendo, tá tranquilo. Bacana. Beleza. Voltando aqui na nossa placa de rede, nós temos o seguinte, ó, quando a gente aperta a teclinha Tab, né, ele já preenche automático
a nossa máscara de subrede, né? Que é o que vai determinar qual que é a classe de endereçamento IP que a gente vai ver daqui a pouco, né? A gente tem, usualmente, 3 classes para a gente trabalhar em redes domésticas, né? Redes com endereço reservado para uso pessoal, para uso em empresa, essas coisas assim. São endereços que não é possível acessar na internet, né? Porque são reservados para redes pessoais. E aí, como que ficaria a conversão dessa máscara de subrede, né, para binário? Vamos ver como é que fica. Ó, vamos voltar para a base decimal, zerar aqui, e aí a gente coloca 255, e aí em binário a gente tem que é tudo 1, né? É tudo preenchido, né? Então aqui a nossa máscara de subrede seria tudo 1, tudo 1, tudo 1 e tudo 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Por quê? Porque está zerado aqui. Ó. E qual que seria o nosso gateway? Né? O nosso gateway seria até aqui. Né? Bom, seria até aqui. E repetiríamos o nosso número 1 aqui. Por quê? Porque o nosso gateway, como a gente viu aqui, ó, ele é 192.168.1.1, certo? Então, aqui, 192.168.1.1. Ou seja, os 3 primeiros octetos, eles são iguais, né? Tanto para o endereço IP, como para o nosso gateway, né? E aqui a gente tem o endereço 1, que é o primeiro endereço de rede, né? Então, essa seria a notação da nossa placa de rede em binário. E aí, para ficar mais completinho, o que a gente pode fazer? Ó? Aqui, ó, a gente pode colocar IP, máscara, né? Máscara. Vou dar uns espaços aqui só para ficar alinhado. E aqui, nosso gateway. Pronto. Essa é a nossa notação binária, né, do nosso endereço IP da placa de rede. Tem uma outra questão, né, que a gente inclusive usa para solucionar algumas coisas, alguns problemas de rede, que são os servidores DNS preferencial, né? Os DNS é como se fosse assim, você indicasse por qual rota você quer passar. Tem um muito conhecido que a gente coloca, que é o do Google, né? Que é o 8.8.8, opa, 8.8.8, né? Tudo 8 assim mesmo, tá? E temos também o DNS alternativo, né? Para caso esse primeiro falhe, né? Esse alternativo vem a assunto, que a gente usa também o do Google, né? Que é o 8.8.4.4. Então, esses dois seriam os nossos DNS, né? Quando vocês estudarem o protocolo DNS, vocês vão ver o que isso faz, né? Qual é a utilização disso. E aí, quando eu for fazer a conversão lá para binário de novo, né? Por exemplo, DNS1, que seria o DNS preferencial, e o DNS alternativo, né? DNS alternativo que a gente vai chamar de 2. E aí, o que a gente faz? Ó, como aqui é tudo 8, a gente corre lá na calculadora, volta para decimal, né? E digita o 8. Quanto que vale o 8 em binário? 1000, né? E para completar o octeto, a gente preenche com zeros à esquerda. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4 e 1000. Né? E aí, para nossa sorte, né? Serão repetidos, né? Todos. Então,
essa notação aqui em binária é o nosso servidor DNS preferencial. Ah, professor, e o DNS2? Vamos lá. 1, 2, e aí a gente vai lá na calculadora e descobre quanto que vale o 4 em decimal, né? 4 vale 100, nesse caso aqui. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 100. 1, 2, 3, 4, 5, 100. Então aqui a gente tem a nossa notação, né, dos DNS, gateway, né, máscara e endereço IP. Vou até colocar aqui, int IP. Eu acho que assim não vai dar, né? Vamos ver. Ah, tá, é só tirar aqui. IP, por exemplo. Só para ficar mais alinhadinho. Então essa é a nossa notação, né? O que teria na nossa placa de rede. Como ele está automático lá, né? A gente não precisa determinar isso aqui agora, né? Vamos só voltar lá, ó. O nosso endereço de IP é o 103, né? A máscara, aquela que a gente viu, e o nosso gateway padrão é o ponto 1. O comando que eu usei para checar essas configurações aqui foi o ipconfig, né? Só que a gente pode fazer um acréscimo nesse comando aqui com o parâmetro AL, né? Dessa forma aqui, ó, ipconfig barra AL. AL em inglês significa tudo, né? Ou seja, traga para mim as configurações de IP totais, né? É tudo que eu quero. E quando a gente dá Enter aqui, ó, ele traz muito mais coisas. E aí a gente vai achar a nossa placa de rede sem fio. Cadê ela? Se não me engano é essa aqui, ó. Mas vamos ali um pouquinho mais para cima para a gente checar se não tem nada aqui. Pronto. Então, daqui, né, o adaptador de rede sem fio, né, 2 pontinhos, ele vai trazer para nós, por exemplo, o endereço MAC, né, que é o endereço físico, uma informação extremamente importante também, né, que está lá na camada de enlace, tá? Esse endereço MAC aqui, todo computador, todo dispositivo eletrônico, né, informático, tem o seu, né? Se você acessar o seu aí de casa, tem um. O nosso celular tem outro, né? Os nossos smartphones tem outro, né? E por aí vai. Aqui ele traz para nós o nosso endereço IPv4, né? O 103, como está demarcado lá na nossa placa de rede, né? Ele negociou com o servidor DHCP aqui em casa e pegou o 103, né? Aqui embaixo eu achei que ele traria informações do servidor DNS, mas por enquanto não está aparecendo aqui, né? Deixa eu ver aqui embaixo para ver se aparece alguma coisa. Acho que não. Mas é isso, né? Para fazer uma checagem mais completa, né? Seria dessa forma aqui. O endereço IPv6, né, que é uma evolução, né, do endereço IPv4, né, porque a gente tem um problema sério, né, quanto a esse IPv4 aqui. É a baixa distribuição de endereços IP, né? Quando a gente pensa na versão 4, ela chega até um limite de endereço IP, né? E depois não tem endereço IP válido na internet para oferecer para novas empresas que vão surgindo, né? Novos serviços, né? E por aí vai. Então tiveram que fazer uma organização mais complexa, né? E aí lançaram a versão 6 do protocolo IP, né? E aí, só para você ter uma ideia, a numeração, né, a nomenclatura, a numeração do IP, ela muda completamente, ó. Ela fica mais ou menos assim. Ó. Então, assim, eu não cheguei a estudar para passar para vocês hoje,
né? Mas depois a gente pode dar uma pincelada nessa, para ver como que funciona esse endereçamento IPv6, né? Bom, dito isso, o que que a gente pode entender, né? Aqui no caso, né, uma coisa mais operacional, a gente colocaria validar configurações na saída, pressionaria OK, e aí a nossa placa de rede, dessa vez, ela assumiria o IP 145, tá? Bom, voltando lá para a nossa apresentação, então a notação binária é dessa forma que a gente faz, né? Não é assim tão difícil como parece, né? Então, só voltando, né, recapitulando, consiste de um número de 32 bits ou 4 bytes, né? Por quê? Tudo isso aqui é um bit, né? O 0 ou 1 é um bit. Contando essa carreirinha toda aqui, dá 32, né? E a cada 8 bits a gente sabe que é um byte, né? Então são 4 bytes por endereço IP que a gente tem. Bom, no próximo slide aqui, então, a gente tem, né, como eu expliquei para vocês, ao invés da notação binária, normalmente é usada a notação decimal, né, para facilitar para nós, né, linguagem de alto nível, né, coisas que a gente entende. Cada byte do endereço é representado por um número decimal, que vai de 0 a 254, tá? Depois a gente vai entender, aliás, 255. Depois a gente vai entender por quê. Aliás, a gente vai entender agora o porquê, né? Quando, na máscara de rede, né? Quando a gente explorou a nossa máscara de rede, o que a gente tem? A gente tinha aqui 192.168.1.145, só recapitulando. Quando a gente pressionou o Tab, a gente já completou aqui, né? Ele completa automaticamente, ele identifica qual que é a classe de IP que você está e preenche automático. Esse 255 é o número máximo que cada octeto pode receber, né? Quanto que vale 255, né? Vale, o binário aqui é cheio, né? Isso aqui corresponde a 255. Né? Então, é por isso que vai só até 255, né? Em cada casinha dessa, né? No caso. 255, 255, 255, 0, tá? Então, é por isso. Voltando aqui na nossa apresentação, né? A gente tem alguns exemplos, né, de classes, por exemplo, 130.132.9.1, que seria alguma coisa relacionada a IPs válidos, né, por exemplo, da internet. Inclusive, a gente pode até fazer esse teste para ver quem responde, né, se tem algum IP que está usando isso aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo redimensionar para a gente fazer o teste. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um teste ping. Deixa eu fazer uma limpeza aqui. A gente vai fazer um ping no 130.132.9.31. Vamos ver se alguém responde. Ó, ninguém está respondendo. Ou esse IP está configurado para não responder de fato, né? Ou está fora do ar, alguma coisa assim. Ó, esgotado o tempo limite do pedido. Então, vou passar para cá para a gente testar esse outro. Vamos ver o que acontece. Então, CLS para limpar e fazer um ping de novo. Ping 200.241.16.8. Vamos ver se alguém responde. Também ninguém responde, né? Então, gente, é assim, né? A gente vai fazendo o operacional para ver o que acontece, né? Isso aqui é muito bacana de se fazer. Bom,
Agora uma parte bem interessante do endereço IP, né? O endereço IP, ele é composto por duas partes, né? Então, esse endereço aqui, ó, esse aqui, ele é composto por duas partes. O primeiro é o NetID, que codifica univocamente, ou seja, de forma única, o identificador da rede a qual a máquina está conectada, né? E o host ID, né, que é a segunda parte, que codifica também de forma única o identificador da máquina, ou seja, o IP dentro da rede, né? Se a gente imaginar uma rede aqui local, né? Imaginemos que a gente está na mesma sala de aula. E aí a gente tem 2 notebooks e 2 smartphones. Cada um desses dispositivos vai estar na nossa mesma rede local, né? E cada um deles vai ter um endereço de IP diferente, né? Vamos passar para o slide próximo, que aí vai ficar mais fácil, mais ilustrativo, né, de entender. Olha só, aqui a gente tem assim uma notação, né, tipo como se fosse uma reguinha, né, para identificar. Aqui a gente tem a notação binária, que foi explicado agora há pouco, e aqui a gente tem uma reguinha com os 32 bits, né? Aqui a gente subentende que nesse primeiro bloquinho teriam 8 bits, no segundo também 8 bits, terceiro 8 bits e aqui também 8 bits, né? Mais adiante a gente tem um exemplo de rede, né, de pequenas redes, tá? E aqui a gente tem a famosa conversão decimal binária. Mas antes da conversão, né, que inclusive eu já até comecei a mostrar, vamos voltar aqui, porque isso aqui não ficou muito claro. A gente tem o endereço IP, que é composto por duas partes, o endereço da rede e o endereço do computador ou do dispositivo eletrônico mesmo, de fato. Lá na nossa placa de rede, a gente tem o seguinte. Ó, no prompt de comando aqui, a gente tem o que? ipconfig. Vai me mostrar que o meu endereço de IP é 192.168.1.103, né? Lá na nossa placa de rede, a gente tem, se eu fosse definir manualmente, a gente teria 192.168.1.145. O que está variando entre esses dois? Só o último octeto, né? Só o último octeto, que seria os meus endereços de IP. Daqui para cá, né, da esquerda aqui, dos 3 octetos antes, a gente tem o nosso endereço de rede, tá? A gente tem, não é bem o endereço de rede, é a identificação da rede, tá? Então, a nossa rede é essa. Então, só para ficar claro, bem claro, aqui a gente teria o seguinte, rede 192.168.1, endereço IP, né? Endereço IP. Bom, nesse caso aqui, a gente pode usar de 0, aliás, de 1 até 254. Então, essa faixa de IP aqui, né, a gente poderia usar acrescentando aqui depois do 1. Aqui a gente tem a nossa rede, tá? Eu poderia ter, Wesley, por exemplo, uma rede assim, ó, 192.168.0, por exemplo. E aqui a mesma coisa, tá? Aqui a mesma coisa, tá? Eu poderia ter, por exemplo, né, isso aqui é eu que determino, 192.168.20, por exemplo, né? São 3 redes diferentes aqui que a gente está colocando.
Me dá um feedback aí, Wesley. Tá compreensível? Tá tranquilo? Não tá? Sim, professor, tô entendendo. Uhum. Se tiver alguma dúvida, você me fala. Certo. Bom, então, assim, até aqui, né, sobre endereço de IP é isso, né? Aqui a gente teria a rede, que é a parte parte 1, e aqui o endereço de IP, que é a parte 2. Mas eu vou até pôr aqui em cima, parte 1 e parte 2. Um identifica a rede, né, a identificação da rede em si, e o outro identifica a identificação do... O outro identifica o endereço de IP mesmo. Professor, por que que aqui a gente não usa o 0 nem o 255, né? Se você observar aqui, a gente tem o 0 e o 255. Porque o 0 é como se ele identificasse a porta de entrada da nossa rede, né? Ou seja, se eu tivesse um 0 aqui, seria a nossa identificação da rede em si, né? Aqui é a classe da rede, né, a rede mesmo, e aqui é o primeiro endereço de IP sempre é a nossa porta de entrada da nossa rede, a identificação da nossa rede. E o 255 é uma coisa que a gente chama de broadcast, tá? Que é um endereço reservado que não pode ser usado. Por isso vai até 254. Né? Então, esse aqui é o broadcast, e o 0 seria o endereço da rede. Então, só para fazer a anotação aqui, né, eu acho que eu gosto de guardar bastante essas coisas. 192.168.1.0 seria o quê? O endereço da rede. 192.168.1.255 seria o quê? Endereço broadcast, né? Mais adiante a gente vai estudar o que esse broadcast faz. É como se fosse a porta mais larga de comunicação, né? Às vezes você manda algum arquivo em rede para um determinado computador, para um determinado IP, e às vezes o switch não sabe quem que é aquele IP. Aí ele manda um broadcast, né? Sai por essa 255 e pergunta assim, olha, eu estou com um arquivo aqui, de quem que é? Né? Aí o computador que você está querendo mandar o arquivo, ele fala, opa, é meu. Né? Aí ele já cadastra na tabelinha interna dele lá do switch, fala assim, opa, então toda vez que eu precisar mandar isso aqui para tal endereço, é para esse cara. Né? Então é através desse broadcast que as coisas acontecem. E depois também, né, a gente pode vir aqui e fazer uma complementação, né? Por exemplo, o que é broadcast em redes? Ó, o endereço de broadcast é o endereço IP que é usado para direcionar todos os sistemas em uma rede de subrede específica em vez de hosts virtuais. Em outras palavras, broadcast permite que a informação seja enviada para todas as máquinas em uma determinada subrede, em vez de uma máquina específica. Então é aquele primeiro contato inicial. É quando os switches ficam responsáveis por fazer isso, né? Por fazer essa checagem no primeiro na primeira comunicação, né? Às vezes você liga o computador, né? Monta uma rede nova, liga o computador e quer transferir um arquivo de uma máquina para outra, né? Então, assim, você lança broadcast, né? E aí o switch cuida dessa parte. Ele pergunta quem que é a pessoa, o destinatário. O destinatário sinaliza, fala assim, opa, sou eu. Aí ele tem uma tabela interna e vai armazenando aos poucos esses endereços, né? Ele, de certa forma, ele determina quem é quem, né? Então,
esse endereçamento aí é automático, é ele que faz e é muito rápido, né? Aos nossos olhos, assim, chega a ser imperceptível. Bom, então, só para voltar na nossa notação, né? A gente tem isso aqui são exemplos de rede, né? Deixa eu exemplos de rede. Eu vou colocar cada vez mais esmiuçado para ficar bem compreensível mesmo, né? Então, exemplos de rede, né? Estamos aqui na parte 1 do endereço IP e a parte 2 é o endereço em si, né? Aqui a gente teria o endereço da rede propriamente dita, né? E o broadcast. E qual seria dessas outras aqui, né? Seria o seguinte, vamos esticar esse negócio um pouquinho mais para baixo aqui. Ó, aqui a gente teria da rede, dessa rede 0 aqui, a gente teria aqui o endereço de rede e o broadcast. Mais abaixo a gente teria da terceira rede que a gente trocaria só esse cara, né, por 20. Então, aqui a gente tem o endereço da rede, né, e o broadcast. Endereço da rede, broadcast. Endereço da rede e broadcast, né? Então, esses endereços aqui são reservados. Aí, né, não para por aí. A gente tem uma coisa que é determinado pela nossa máscara de subrede, que é o seguinte: 255.255.255.0 é a rede cheia, ou seja, de 1 a, vamos botar aqui, de 1 a 254, né? Dependendo da informação que a gente colocar no último octeto, né, passam a existir várias outras subredes, tá? Só um exemplo. Qual que é a metade de 255, né, considerando o zero? Né? A gente vai de 0 a 255, então a gente tem 256. E aí a metade disso seria 128. Tá? Com uma máscara dessa aqui, com esse último octeto ocupado, é a mesma coisa de você falar assim, ó, eu quero dividir a rede em duas subredes, tá? Por quê? Porque é a metade aqui, né? Aqui é a metade. Então, a gente teria, ó, vou só mostrar, né, esse exemplo aqui, mas para ficar mais específico, mais bem explicado, depois a gente volta e trabalha ele de novo. Aqui eu estou só adiantando um pouco de coisa. Então, como a gente teria duas sub-redes, a gente teria o seguinte: a primeira rede seria 192.168.1.0, certo? Endereço da rede. Quem seria o broadcast nesse caso? Sabe, Wesley? Wesley? Por aí? Sim, tô aqui. Você sabe me falar qual seria o broadcast dessa primeira rede? Não. Bom, Não. se a gente tem, ó, broadcast é sempre o último, certo? Uhum. Se a gente dividiu ela em duas, né? O 128 é um cara que sinaliza para nós até onde vai a primeira, né? Então aqui a gente teria 192.168.1.127. Esse seria o endereço de broadcast, certo? Ah, tá, entendi. E a gente teria, depois do 128, uma nova rede, né? Porque são duas agora. Então, o endereço da segunda rede seria o 128 e o broadcast seria o 255. Entendeu? Ah, tá, beleza.
Então, assim, essa máscara de subrede, ela diz muito da sua placa, né? Aqui seria uma rede, a rede A, por exemplo, e aqui seria a rede B, né? Seriam duas subredes dentro de uma rede só. Quando a gente tiver presencial, ou a gente tiver condições de simular, a gente vai fazer o seguinte: qualquer endereço de rede de IP aqui dentro dessa, né? Qualquer endereço de rede aqui dentro dessa, a gente vai fazer um comando ping entre os dois, para ver se eles se comunicam, certo? Certo. Acredito eu que não, porque são subredes diferentes, a menos que você coloque um roteador, né? Você cria uma rota para uma se comunicar com a outra, beleza? Beleza. Bom, vamos lá para o nosso material. Bom, então, Wesley, ficou entendido essas duas partes de endereço, né, do Net ID, do Host ID? Sim, professor, ficou. Então, beleza. É uma parte que identifica a rede e outra parte que identifica o IP. Bom, aqui a gente já viu, aqui a gente já viu, é só uma ilustração. Fazendo aquela analogia, né, dos correios, de endereços físicos mesmo, né, só uma ilustração. Conversão de decimal para binário, né, que é o que eu já mostrei lá na calculadora, eu fui mais assim, mais direto. Aqui a gente vê que tem, por exemplo, o 8, né, que a gente fez a conversão lá. E agora eu vou mostrar, Wesley, vamos supor assim, os meus professores, né, quando eu fazia graduação, eles falavam assim: Paulo, você tem que saber fazer, você tem que ter o conhecimento. Porque hoje muitos programas fazem a coisa quase pronta para você. Mas se você for colocado num ambiente que não tem esses programas para te auxiliar, como é que você faz? Né? Então, o que, que a gente faz? Ó? Eu vou abrir o Excel aqui para te mostrar como que é feita essa conversão na mão. Eu vou aumentar aqui um pouquinho, tá? E aí eu coloco, nós vamos usar as 8 primeiras células aqui, né? Para trabalhar com essa conversão. Vamos colocar tudo centralizado aqui, primeiro. E aí, vamos supor que a gente tem aquele endereço 255 para fazer a transformação. Né? Endereço 255. Né? Converte aí para mim para binário, por exemplo. Aí a gente tem que o 255 em binário, ele é tudo cheio, né? 1. Beleza. Então aqui a gente tem 1 até a oitava casinha. 4, 5, 6, 7, 8. Né? Aí, olha só que curioso, a gente começa a valorar eles da direita para a esquerda. Né? Aí a gente tem aqui que esse primeiro octeto aqui, aliás, esse primeiro 1, ele vale, se não me engano, é 1 mesmo. Aqui, o último aqui, eu acho que é 128. Aí depois a gente faz a conta. Aqui é sempre dividido por 2. Aqui a gente pega esse primeiro valor e divide por 2 aqui. Então aqui vai ser 64, aqui vai ser 32, aqui vai ser 16, aqui 8, aqui 4, aqui 2, tá? Essa é a conta para você fazer a conversão de binário para decimal. Tá? Aí, nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar, por exemplo, nós vamos propositalmente fazer o seguinte. Ó, nós vamos apagar aqui, aqui, aqui e aqui. Né?
Aí a gente vai fazer o seguinte. Vou colocar uma borda assim para a gente ficar mais entendível. Aqui centralizado. E aí aqui a gente vai fazer o seguinte. Nos casos em que for 1, aqui em cima, né, a gente multiplica por 1. Aqui a gente faz uma continha de multiplicação. Quanto que é 1 vezes 1? Dá 1. Aqui, 2 vezes 0, 0. Né? 4 vezes 1, 4. 8 vezes 0, 0. 16 vezes 0, 0. 32 vezes 0, 0. 64 vezes 1, 64. E 128 vezes 1, 128. Aí, para a gente fazer a conversão para decimal, o que, que a gente faz? A gente soma essa galera aqui. Né? A gente soma e a gente tem que o IP é o 197. Certo? O que, que você achou, Wesley? Essa conversão aí eu já tinha visto ela. Ah, já tinha Interessante. visto? Tinha visto. Ah, não. Então isso aqui tá tranquilo demais para você, não tá? É, essa aí é mais tranquila. Mais de boa, né? Se a gente tiver, só para concluir então, né, para quem não tiver feito a aula ainda e for fazer depois, se a gente tiver tudo 1 aqui, vai ser os valores aqui de cima, né? O somatório deles. E o somatório deles fecha em 255, que é o máximo, né, que a gente pode ter naqueles espacinhos lá na placa de rede. Então, assim, é só para fazer manualmente, né? Quando não tiver calculadora, quando não tiver programa que faz isso, né? Só para a gente saber. Bom, que mais? Wesley, você quer fazer um intervalozinho para tomar uma água? Vai, professor, da forma que o senhor quiser. Então tá, deixa eu gastar uns 5 minutinhos aqui, tomar uma água, esticar as pernas e nós voltamos, tá? Então tá bom.
E aí, Wesley? Bora lá voltar? Bora. Bom, vamos ver aqui onde nós tínhamos parado. Bom, então na conversão de binário para decimal e vice-versa, bem tranquilo isso, tá? É bom saber, né? Para caso você venha aí fazer uma prova de concurso, ou até mesmo participar de algum processo seletivo, né? Muitas empresas, inclusive, testam mesmo, de fato, o seu conhecimento, né? Toda vez que a gente aprende um pouquinho mais, consegue absorver e entender essas coisas, é ótimo. Bom, aqui tem de fato o que eu fiz lá no Excel, né, essa conversão, é bem tranquilo de fazer ela. E agora uma coisa bastante interessante, né, que são as classes de endereços. Os endereços IP são organizados em classes. As classes determinam quantos bits são usados para identificar a rede e quantos são usados para codificar a máquina, ou seja, o host ID, né? Aí a gente tem três classes, né, que são amplamente utilizadas, né, para as redes reservadas, que é o que eu falei anteriormente, né? Essas redes que a gente tem em casa e tudo mais. A classe A, né, ela tem o NET ID, ou seja, o endereço da rede, né, nos 8 primeiros bits. Ou seja, o endereço da rede é só aquele primeiro octeto, né? E o resto, os outros três, a gente usa para endereços IP de máquinas. Classe B, né? A gente usa os dois primeiros octetos, ou seja, 16 bits, para a rede, e os outros 16 para endereços IP na sua rede. E a classe C, que é a comum zona, né? Que a gente acabou de fazer aquelas simulações no bloco de notas, elas usam os três primeiros octetos para identificar a rede e os outros 8 finais ela usa para identificar os hosts, né? Ou seja, os computadores que tem na sua rede. Esse esquema de endereçamento é chamado de class full, tá? Se você ver isso em alguma prova, algum dia, é só ter isso em mente. Graficamente, então, né, eu gosto muito dessa imagem, ela é bem didática, né? Aqui a gente consegue entender, se a gente pensar naqueles números de IP, né, todos aqueles octetos, aqueles 4, né, a gente tem que na classe A o primeiro é a rede, né, e os outros 3 são endereços de computadores. Na classe B, os 2 são redes e os 2 para host. E na classe C, que é a 192 que a gente usa, né? Os 3 primeiros são host, aliás, são rede, e o quarto é host. Então, a gente usa o seguinte, classe A, né? A gente tem essas classes primárias aí. São 8 bits aqui no começo para fazer a identificação, né? E 24 para host. Aqui são 16 para rede e 16 para host. E aqui também a mesma coisa. Andando mais um pouquinho aqui, a gente tem o seguinte. Quando a gente tem uma classe de rede, classe A gente também chama isso de barra 8, tá? Barra 8. Quando a gente tem classe B, a gente chama isso de barra 16. Quando a gente tem classe C, a gente chama isso de barra 24, tá? Aqui tem algumas notações, né? Que a gente vai ver assim, como na teoria, né? A gente são redes de grande porte que contam com um número imenso de máquinas. Qual? As redes classe A. Né?
Então, são grandes empresas aqui, por exemplo, né, que a apresentação traz como exemplo, né, de endereços de IP para essas empresas, né, endereços bem específicos. O máximo de redes, né, que a gente pode ter na classe A são 126 redes, tá? Então, vai de 0 a, aliás, de 0 a 127. E o máximo de hosts por rede são 16.777.224. Tá? Não precisa preocupar com esse número aqui, tá bom? Daqui a pouco a gente vai entender melhor do que se trata. Então, a classe A, né, a gente pode ter um total de 2.147.483.648 endereços individuais, né? 50% do espaço de endereçamento unicast do IPv4. Ou seja, metade do protocolo IPv4 está na classe /8, né? E essa faixa, né, dessas redes, elas vão de 1 a 126, né? O 127, ele já é reservado, tá, para a rede local. Aliás, é o endereço de loopback que a gente fala, tá bom? Bom, seguindo adiante aqui, então, a gente tem as barras, a classe B, né, que é barra 16, né? Esse barra, se você não estiver entendendo, é o seguinte. Nós temos aqui os octetos, né, como eu falei, e esse barra, ele significa o seguinte. Esse primeiro, tudo é determinado pela máscara, né? Inclusive a classe que você está. Esse barra que a gente tem aqui é um barra 24. Porque a gente pega esse aqui que é 8, esse que é 8, dá 16, mais 8, 24. Então, se eles estão cheios, né, a gente diz que ele é um barra 24. Se a gente tivesse na classe B, né, aqui seria tudo 0, e aqui seria tudo 0. Né? Aí aqui a gente teria uma classe B ou barra 16. Por quê? A gente soma, né, esses 8 daqui mais esses 8 daqui. E se a gente tivesse na classe A, seria 1/8, tá? 1/8, porque a gente pegaria só esses 8 primeiros bits, né? Bom, vamos deixar assim, porque às vezes você precisa da anotação depois, e aí eu disponibilizo. Mas basicamente é isso, né? É muito simples de entender, né? O /8, /16, /24, né? Quando tiver alguma coisa na literatura ou na prática, né? O pessoal usa muito isso. Ah, eu quero um IP, uma faixa de IP /24, /27, /32, né? E o 32 é o IP único, no caso. Bom, e aqui, né, a rede de classe C, que é o /24, são redes de pequeno porte que contam com um pequeno número de hosts. Ou seja, gente, é o inverso, né? A gente tem muitas redes, mas poucos hosts. Então, assim, por isso que essa classe C ela é muito usada nas residências, né? Ela é muito usada porque você não precisa de milhões e milhões de hosts na sua casa, numa empresa pequena, né? Faz sentido. Né? Ela vai de 192 a 223. Deixa eu ver quem está entrando aqui. O Crisley. Ô, Crisley, bom? Deixa eu só terminar aqui a explicação, mas para a gente seguir. Então, as classes, a gente tem mais algumas classes especiais, que é a classe D e a classe E, né? Que a gente não nem vê falar praticamente assim. Então, aqui a gente tem o range, né? Que é o range é como se fosse o intervalo, né?
Então, começando de 0 até 127, a gente tem classe A. Né? A classe B vai do 128 ao 191. A classe C vai do 92 ao 223. A classe D e a E também dessa forma aqui. Né? Então, esse é um resumo, né, do que a gente pode entender das classes A, B e C, né, e o intervalo de IP que elas podem assumir. Bom, aqui tem algumas desvantagens, né, como eu falei no começo, que o pessoal começou a estudar o IPv6 por causa dessa desvantagem aqui. São apenas, né, o pessoal fala apenas porque é o mundo todo, né? E o mundo todo pode contar com 4 bilhões, né, 294, 967, 296 endereços de IP. Então, assim, é relativamente pouco, né? Considerando que vamos supor aí que você entra num 4G aí do seu endereço pelo celular, você tem a internet da sua casa, né? Que assume um endereço válido, né? De internet. Então, aí você vai contando. Imagina 2 dispositivos com um endereço de IP válido para cada ser humano do mundo, né? Então, fica inviável mesmo. Bom, nessa questão aqui, no segundo ponto, não propicia uma alocação eficiente do espaço de endereços, né? Que é a classe C e a classe B, né? Que ou é muito pequeno, né? 254 hosts ou endereços de IP, né? Disponíveis, ou 65 mil, né? Então é muito grande a variação entre um e outra, né? Classe C para classe B é muito grande. Isso ele entende como desvantagem no endereçamento classful. E também, né, a terceira desvantagem aqui que ele coloca é que a má distribuição de endereços no passado, ou seja, quando o IPv4 foi criado, né, alguns blocos muito grandes foram endereçados para quem foi chegando primeiro, digamos assim, né? Então, aquele ditado, quem chega primeiro bebe água limpa, né, de fato, procede em algum ponto, em algum aspecto, né? E aí, quem foi chegando depois, várias empresas que chegaram depois, esses blocos de endereço IP válido foi ficando mais escasso, né? Foi ficando bem mais escasso. É por isso que o pessoal está implementando o IPv6, que, assim, aumenta e muito essa distribuição de endereços válidos, né? Mas é mais, uma transição mais, como que eu posso te falar? Mais devagar, né? Mais gradativa ao longo do tempo. Bom, instituições de médio porte com endereços classe C, né, o impacto negativo do tamanho global das tabelas de roteamento da internet. É uma das desvantagens também assumidas. Outra desvantagem: se uma máquina é movida de uma rede para outra, seu endereço tem que ser mudado, a não ser que a rede esteja usando um protocolo de mapeamento dinâmico de endereços, ou seja, o que a gente falou sobre o DHCP, né? Que é a distribuição dinâmica de endereços. Outra desvantagem: muita perda de endereços, já que nem todos são efetivamente usados, né? Depois vocês fazem uma pesquisa, tem um órgão lá que acho que tem até aqui na apresentação, a IANA. É o Instituto Americano de Distribuição de Endereços IP, alguma coisa nesse sentido. Ela fez essa distribuição no passado, né? E grandes blocos hoje praticamente nem utilizados são, né? São reservados. Então, assim, mais uma desvantagem, né? Para o mundo todo. Bom, aqui a gente tem um exemplo de rede, né? Uma rede integrada de uma rede metropolitana, que é a Token Ring, que a gente viu lá em topologia, com várias outras redes pequenas, tá? E vários endereços de IP na classe C, na classe B, no caso, né? E na classe A.
Então, todas elas se comunicam, né? É possível se comunicar. Mas para que elas se comuniquem, elas passam eventualmente não, obrigatoriamente pelo seu gateway, né, de rede, que a gente pode traduzir grosso modo aqui como o nosso roteador mesmo, né? Ou seja, na minha casa eu tenho roteador, na casa de vocês tem roteador, na universidade tem roteador, né? Então, os nossos dispositivos com esses IPs reservados vão passar pelo roteador e daí para frente ele vai assumir um IP válido, né? Para poder ser enxergado na internet de fato. Ele entrou aqui. Deixa eu ver se essa apresentação está terminando para começar a segunda aula. Mais um outro exemplo, né, de redes, da integração entre rede classe A, classe B e classe C, né? Endereços especiais, endereços de rede como exemplo, né? Classe C, classe B e classe A. Deixa eu ver aqui mais o que tem de interessante aqui para frente. Loopback, a gente pode falar na outra aula. Broadcast, que foi o que eu expliquei mais antes. Multicast, endereços privados, obtenção de endereço de IP. É essa pesquisa que eu falei para vocês, ó. Internet, Assigned, Numbers Authority. É uma autoridade mundial, né, que autoriza a distribuição de IPs, né? Vale a pena pesquisar e entender o que é esse órgão e o que ele faz. Aqui a gente vai falar de DHCP e acho que é só isso, pessoal, nessa apresentação. Na próxima aula de redes, da semana que vem, eu concluo, né, eu volto alguns slides aqui. A gente parou no slide 23 e vamos até o 32. Eu complemento e a gente faz uma discussão. E vocês vão apresentar o trabalho, né? Bom que dá tempo para o Crisley refazer, né, a parte dele. E aí vocês apresentam, a gente troca uma ideia sobre isso. Ok? Certinho, Wesley? Certinho, Crisley? Beleza. Beleza. Eu vou fazer um intervalo aqui rápido. Vou parar a gravação e começar a gravação da outra aula. Né? Vou tomar um café, uma água aqui e a gente começa o teste de software.